Olá, crocheteira! Tudo bem, minhas amigas? Eu espero que sim, eu tenho certeza que sim. Gente, tem uns diinha, né, que eu não apareço aqui. Oxi, gente, negócio pra mim, anda corrida aqui, vou contar. Minha menina, ela tá construindo uma casa aqui no lote, emendado com o nosso, né? E ela tá vindo pra cá. E, na verdade, eles já começaram a construir a casa e deu uma pausa, né? O ano passado. Aí deu uma pausa e agora tá voltando. Aí vem, fica aqui o dia todo com o meu netinho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá corrido? Amanhã eu já tô indo pra Araújo Jorge. Amanhã, inclusive, vou levar aqui um trabalho que eu vou mostrar pra vocês. Amanhã eu tô indo pra lá. A gente vai fazer químio. E eu falei, não, eu tenho que ir ali no meu ateliê, tem que gravar um vídeo para as meninas, porque tem dias que a gente não conversa. Gente, o que é isso? Eu tô fazendo aí vídeos lá para outra plataforma, TikTok, e quem quiser me acompanhar lá, pode ir lá. Os vídeos de lá é muito rápido, né? Mas aqui eu gosto de sentar e bater um papo, gente. Ó, e o negócio tá corrido pra mim. Eu falei, não, eu ia gravar ontem, não gravei ontem, que ontem meu netinho tava aqui. Meninas do céu, que fusaca que tá. Eu falei, não, agora tá tarde, eu sei que eu tenho que dormir mais cedo, mas antes eu vou fazer um vídeo para as meninas. E eu tô aqui fazendo um trilho de mesa. Sabe quando a cliente te encomenda e fala assim, faz do jeito que você quiser, eu quero assim, 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 para colocar numa mesa de tal tamanho, mas faz do jeito que você quiser. Então eu tô criando essa peça. Olha aqui, gente. Olha que lindeza. É o que eu falo. O crochê não precisa de pontos bem elaborados, daqueles que você fica o dia todo e vários dias fazendo. Não, você pode fazer, criar lindas peças aí, básica, econômica, que vai te ajudar a vender rápido, porque essa é a verdade. Então, gente, o que acontece? Eu vou levar esse trabalho para lá, se bem que eu já tô mais da metade dele, e amanhã aqui me é demorada, então vai dar para eu fazer capaz até o bico lá, então eu vou levar uma mala amanhã lá pro hospital. E hoje eu vim falar de padronizar. Fala aqui para mim. Primeiro eu quero que vocês vai falando aí que depois, gente, quando eu paro para olhar todos os comentários, sabe que agora tá tão difícil para eu ficar respondendo todos, mas ó, eu paro, eu curto, eu quero saber o seguinte: você padroniza suas peças? Como que tá aí o seu trabalho? Principalmente quando a gente está começando, a gente quer fazer de tudo, a gente quer fazer aquelas peças chiquérrimas que impacta, né? Ah, se for para eu fazer um trilho de mesa, eu quero fazer um trilho de mesa da Mega Rosa. Gente, essas peças realmente chamam atenção demais. Ali no seu portfólio de peças, não tenha dúvida que quando você posta uma peça assim, enche os olhos das pessoas, né? Só que a gente tem que ver se compensa pra gente, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui. A gente tem que ver se compensa pra gente, porque assim, o crochê é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Olha que ponto simples que eu tô fazendo. Sabe que pontos são esses aqui? Ponto V e ponto leque, ponto V e ponto leque. Numa carreira eu faço ponto V, na outra eu faço ponto leque. E assim tá formando um lindo trabalho. Depois eu vou finalizar, eu tô querendo finalizar com o bico coroa, mas eu não sei se eu vou fazer mesmo o bico coroa. Ou às vezes eu posso fazer só com o bico tombadinho e aplicar umas franjas no final que vai dar tudo certo. Então, gente, é uma peça que eu sento e faço rapidaço mesmo, sabe? Rapidão, rapidão. Eu vou contar para vocês uma história minha que eu quero se você aprender isso, eu tenho certeza que você vai vender muito mais crochê e muito mais rápido. Durante a pandemia, antes da pandemia, eu tava fazendo crochê e aí eu comprava. Olha, eu investi em linha Anne. Por quê? Porque vez ou outra eu fazia biquíni, eu fazia vestido, eu já fiz muitos vestidos, muito biquíni e tal. Blusas, croppeds. Então eu ia fazer compras, eu comprava linha Anne, eu comprava barroco. Inclusive eu tenho até hoje barroco Decore Luxo aqui, eu guardei uns aqui. Enfim, eu gostava de fazer aqueles tapetes maravilhindos, aquele jogo de tapete, de passadeira, bico rendado com aplicação de flores e tal. Vendia, eu vendia sim, mas aí é o tal negócio. Muitas vezes você faz
um jogo assim. Aí você vende aí por 250, 300 reais. Você pensa assim, nossa, vendi, tá vendido, ganhei dinheiro. Só que no frigir dos ovos, pode ser que não. Por quê? Eu sou rápida no crochê, e vocês sabem disso. Eu faço um jogo de passadeira, já aconteceu de eu fazer um jogo de passadeira e mais 2 tapetes num dia só. Se não tiver nada para me atrapalhar, eu falo para vocês que eu faço. Já fiz 8 tapetes de porta no dia e tá. Só que um jogo de passadeira, vou colocar o de passadeira, de bico rendado e aplicação de flor, você não faz num dia só. Essa é a verdade. Pelo amor de Deus, só da hora que você para, vai fazer aqueles galhos, aqueles botões, e aquelas rosas, e aquelas folhas, e depois você vai colar. Nossa, né? Ai, fica lindo, fica maravilhoso. Quando você posta, tira o fôlego do povo. Mas dá trabalho e você não faz no dia. Aí esses crochês, sim, esses aí dá uma. Nossa, na hora de você pôr preço, você olha, você pensa, ixi, agora, não é não? E foi barroco, e linha barroco é cara, linha 100% algodão é cara, aí tá bom. Aí começou a pandemia, né? Os fios desapareceram, gente, né? Vocês lembram naquela época? Quem aqui mexia com crochê já na época que chegou a pandemia, pelo menos aqui na minha cidade, os fios desapareceram. E eu comprava tão barato na época, depois, quando foi voltando, voltou o preço, né? E aí, durante a pandemia, todo mundo aqui sabe que eu trabalhei numa loja de roupa há pouco tempo, tem mais um ano e pouco que eu já saí de lá. Durante a pandemia, eu ainda estava fazendo crochê, mas vocês sabem que deu uma freada boa. Meu patrão, uma pessoa que já tinha sido meu patrão, me ligou e perguntou o que eu estava fazendo. Falei que eu estava fazendo crochê. Aí ele falou, pois é, eu sei que você está fazendo crochê, mas você não quer continuar vendendo seu crochê e trabalhar na minha loja que eu estou abrindo, não? Eu preciso de mais de uma pessoa como você para movimentar o negócio lá, para fazer a propaganda, para levar o nome da loja, né? Apresentar a loja para o povo, porque é isso a propaganda. A propaganda não é só para vender, mas é assim, para você apresentar o seu produto e depois vender, né? E eu falei, eu lembro que eu ainda fiquei assim, eu falei, quer saber, eu vou. Eu vou poder vender meu crochê lá mesmo, né? Porque eu já conhecia eles, porque de fato, quem quiser a prova é só entrar no meu Instagram, que vai ver fotos minhas lá dentro da loja com os meus crochês, que eu vendia crochê lá, mas aí tá. E nessa época, a pandemia ainda tava assim, ó, no auge, né? Nossa, tava aquele rolo, lockdown, e aí tá bom. Aí, logo começou a querer normalizar, os fios foi começando a voltar, e a menina ainda falava assim, a menina da loja, Bruno, os fios tá voltando, ó, vai chegar barbante pra gente e tal. Aí, beleza. Aí, na loja que eu trabalhava, lá dentro, quando eu entrei lá, eu conversando com a minha patroa, ela me falou assim, Bruna, aqui eu vou trabalhar com um segmento. Peças mais econômicas, essas roupas mais básicas. Vou trabalhar com as roupas bonitas, claro, para festa e tal, mas eu vou seguir um padrão de preço e um padrão, um nível de peças aqui. Por quê? Porque eu quero dinheiro rápido, eu quero aquele fluxo de pessoas entrando, saindo, comprando e indo embora. Pessoas que vêm aqui, compram 5, 6 camisetas e no próximo mês compra mais, entende? Assim, que a gente sabia o tipo de público que a gente tem por aqui, o nosso público maior na cidade, né? E eu sempre vendi crochê na minha cidade, eu já falei aqui, eu nunca vendi crochê assim. Só o último vestido que eu fiz, que eu vendi, foi para uma menina de Goiânia. Inclusive, amanhã, quando eu for para o Jorge, eu vou levar. E eu comecei, quando eu vi, né, os fios voltando, eu pensei, quer saber, eu agora eu vou fazer a mesma coisa que a Camila faz na loja dela, eu vou fazer no meu ateliê, eu vou padronizar. Eu não vou mais investir em linha Anne, eu não vou mais priorizar, assim, focar em roupa, porque eu sempre vendi mais, foi moda casa, então agora minha prioridade vai ser moda casa. Não vou mais trabalhar com aplicação de flor, vou, se o cliente me pedir, falar, eu quero assim, assim, quero com aplicação de flor, aí tá, é outro nível, mas é tanto. Mas assim, peças que eu vou fazer mesmo
para divulgar, para pronta entrega, né? Igual agora eu montei minha pronta entrega, eu não vou fazer isso mais. Porque eu sempre vendi, sim. Mas algo me diz que se eu padronizar essas peças, eu vou vender mais. E o que eu puder fazer para as minhas peças ser econômicas, eu vou fazer. E fiquei martelando esse negócio. Aí eu me lembro que o dia que eu fui lá na loja que eu comprava, na época eu comprava lá, que eu comprava material, eu falei pra menina, eu falei, agora eu vou mudar o meu jeito de trabalhar. Eu não vou mais, eu lembro, gente, que eu comprava muito fio Duna. Eu falei pra ela, ela veio me mostrar os fio Duna, eu falei, não, eu agora não vou trabalhar mais com fio Duna, eu não vou comprar a linha Anne, pra eu comprar a linha Anne é só se aparecer uma encomenda de uma peça mais simples de fazer, que eu vou conseguir fazer em um dia, no máximo 2, que o meu padrão agora de peça vai ser assim. E aí, se eu ver que compensa, eu venho e compro um fio, 2 e faço o tanto que eu for usar, né, pra fazer. E pronto. Barroco, não vou nem olhar pra cara de barroco, porque o meu público não é público de barroco, eu já entendi isso. Mesmo eu vendendo aí um jogo por R$ 200, vai ficar, R$ 200 que eu falo, alguns detalhes de barroco, não é todo não. Ainda assim vai ser barato. Acaba que vai ser barato, porque essas peças cheias de enjoo, cheias de parangolê, são lindas, são maravilhosas, mas não compensa pra mim. Se compensa para muitas meninas, pra mim eu já percebi que não compensa. Mas por quê, gente? Porque acabou que eu fui entender o seguinte: o público que começou a frequentar a loja era o mesmo público que comprava de mim. Então eu entendi o que é que eles queriam. Eu sempre soube do público-alvo, eu sempre soube que você precisa trabalhar de acordo com o seu público, mas quando eu fui para lá, eu tive mais uma experiência. Então, assim, tudo que a gente vive na vida da gente, tudo que a gente, os nossos relacionamentos, os lugares que a gente passa, serve de bagagem pra gente, em algum aspecto, né? E aí eu lembro que eu comecei a amadurecer essa coisa na minha cabeça, falei, agora eu vou mudar. Eu vou fazer uma nova compra, eu vou comprar barbante para trabalhar, e vou... Aí foi quando eu conheci a Barbanteixo. Que aí chegou uma loja aqui na cidade, vendia barbanteixo, eu comecei. Eu lembro que eu fui lá e comprei um carro cheinho de barbanteixo. E a minha patroa falou, nossa, mas você vai crochetar mesmo? Eu falei, não, mas eu compro desse tanto mesmo. E aí comecei a fazer crochê. Depois que eu padronizei, eu que já vendia antes da pandemia, depois que eu padronizei essas peças, que eu passei, eu falei, agora eu vou procurar modelo econômico, eu quero que o povo compre tapete de mim, eu quero que eles compram vários, o meu público, gente, que é um público que não, que são pessoas que, eu já falei para vocês como são minhas clientes são mulheres que trabalham o mês inteiro para ganhar um salário, não adianta eu querer ficar achando que minhas peças, é artesanal, é feito à mão, mas as minhas clientes, se eu começar a fazer certas coisas, elas não vão dar conta de comprar de mim. Essa é a verdade. Aonde está o erro em você reconhecer isso? É o exemplo da minha patroa que eu dou para vocês. Ela não ia condições para investir em peças caras. Ela tinha. Mas vai lá na loja dela ver se ela faz isso. Ela não faz por quê? Porque se ela fizer, o público dela não vai dar conta de comprar. E aí, como é que vai ser? Então é melhor ela vender do jeito que ela vende, o tipo de peça que ela vende, para o tipo de pessoas que ela vende, né? O orçamento do povo dela. E aí eu comecei a amadurecer isso e falei, agora é hora de eu começar, vou trabalhar com os tapetes ovais. Mas aí eu pensei, eu preciso de tapetes com flores. E até então, gente, os meus tapetes com flores eram aqueles tapetes de aplicação, né? Raramente eu fazia bases de florzinha, como a gente faz agora. E aí eu comecei a pesquisar esses tapetes com base de florzinha. Eu comecei a usar o verde, antes que eu usava barroco, eu usava fio 100% algodão. Eu comecei a usar barbante para fazer peças que eu usava barroco, entenderam? Como suplá, por exemplo. Suplá, eu fazia suplá com barroco. Eu fazia suplá com detalhes em duna. Mas eu entendi que eu poderia fazer, sim, suplar lindos e maravilhosos com barbante. E aí eu ainda comentei isso com a menina da loja. Eu falei, agora eu não vou mais trabalhar com barroco assim.
eu vou fazer os meus suplá com barbante. Aí ela falou, mas será que fica bom? Eu falei, fica, porque eu vou adaptar para ficar. Se eu fizer determinados modelos de suplá com barbante, vai ficar parecendo um tapetinho, vai. Mas se eu usar o barbante 6, o barbante 8 para fazer a base e o barbante 6 para fazer os bicos, vai dar certo. Porque o barroco é fio 6 que eu trabalhava. Então, eu fui colocando minha cabeça, foi sabe, para pensar. E eu fiquei pensando, o que eu ia fazer, que jeito que eu ia trabalhar. E eu falei, pronto, tá decidido. Eu agora vou dar a vez pro barbante. Esses barroco que eu uso, eu vou colocar barbante no lugar de eu colocar barroco, eu vou pôr barbante, eu vou fazer suplá com barbante. Eu já cheguei a fazer modelo tulipa com barbante, porque antes eu achava que só ficava bom com fio 100% algodão. Mas depois eu pensei, se eu fizer com jeitinho, com muito jeitinho, fazer os pontos certinho, em determinadas peças tem que apertar mais um pouquinho, né? Vai dar perfeitamente para eu trabalhar só com barbante. E eu vou ver no que vai dar. Meus trabalhos não vão ficar grosseiros e eu vou vender muito mais. Eu pensei, né? E duna também, não quero nem olhar para o lado de duna. O que eu quero com duna? Não, para fazer flor para aplicação, não. Se eu precisar fazer flor agora, eu faço até com barbante. Então, assim, eu não valorizava tanto o barbante, porque na minha cabeça era só fio 100% algodão que prestava, né? Aí comecei a fazia aquelas bases de florzinha, e na hora de passar o verdinho, eu passava o verde de barbante, o verde abacate, o verde musgo, o verde bandeira. Gente, deu super certo. Então, eu lembro quando eu falei, agora eu vou fazer umas peças aqui e vou colocar de pronta entrega e vamos ver como é que vai ser. Meu Deus, vocês podem ir lá no meu Instagram, que vocês vão ver eu lá dentro da loja fazendo propaganda das minhas coisas. Eu comecei a vender, gente, e foi vindo encomenda, e foi vindo gente comprando. Pro resto, eu comecei a ficar sem graça. Por quê? Porque até teve uma vez que a loja estava fraca, as vendas, uns dias parado, e os clientes que estavam entrando lá eram as minhas clientes de crochê, que estavam buscando crochê, me pagando crochê lá, usou até a maquininha da loja para poder passar o cartão, para poder me pagar lá. Então eu fiquei assim, sabe, eu fui ficando sem graça, pensei, gente, eu tô vendendo mais crochê do que roupa, eu tenho que ficar só no meu ateliê. Porque eu já vim, né, já fiz o meu trabalho aqui, já ajudei, o pessoal já conhece o nome da loja, então vai dar certo exatamente o que eu pensei. Assim como ela padronizou a loja dela quando ela começou a vender roupa, eu também padronizei o meu ateliê. Adeus trabalhos elaborados, daqueles que você fica 2, 3 dias ou até mais confeccionando. Para que isso? Se o meu público gosta de peças simples, meu público gosta de peças básicas, desses tapetes que as meninas vêm aqui, busca 3, 4, elas me pedem 6 de uma vez para colocar na porta da casa delas, eu faço. Ah, Bruna, quanto que é? 25, 30, já vendi tapete aqui até de R$ 20, que eu já falei para vocês, e foi um horror, foi um arraso as vendas, eu fiz para poder pegar e pagar o ateliê, o PVA da minha moto, e deu dinheiro para pagar dois PVA. Gente, então foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi definir um público, definir um nicho, definir um padrão de peça, sabe? Aí a menina falou assim, ai Bruna, mas e quando você precisar de fazer flor? Eu falei, olha, eu não vou, eu tenho ainda uns fios lá em casa que dá para eu levar, para eu fazer flor, mas a minha prioridade não vai ser mais aplicar flor em trabalho nenhum, a não ser que cliente me peça isso. E o que eu puder me virar com barbantes, eu vou me virar. Então, eu vou comprar alguns fios 6, porque eu gosto de trabalhar com fio 8 para fazer tapete. Eu vou trabalhar com fio 8, claro, mas eu vou comprar alguns fios 6 para isso. Por isso que eu fiz uma compra uma vez de Apolo, porque o Apolo, ele é fio 6, mas ele parece um 4, né? Dá pra gente fazer peças super delicadas. Então, hoje, quando alguém fala assim, ah, eu quero
esse suplá, modelo tulipa, eu faço, mas todos no barbante. As minhas tulipas eu faço em barbante fino. O verdinho eu faço também, porque senão, gente, a gente gasta demais. E se você fizer direitinho, fizer certinho, seus clientes amam, porque se não amasse, não comprava de novo. Eu nunca vendo uma vez só para cliente, eu sempre vendo mais que uma vez. E essa, para mim, é a prova maior de que a pessoa gostou. Então, eu padronizei minhas peças, eu defini, falei, é assim que vai dar certo, eu já entendi. E aí eu fui, comprei um monte de barbante, comecei a fazer, gente, não parava mais. Aí eu peguei tapete de sala para fazer, peguei tapete de cozinha para fazer, que é o jogo de passadeira, peguei tapete de porta, jogo de banheiro, e de lá para cá foi só aumentando, aumentando, tanto que eu tive que sair da loja e ficar só aqui. Mas eu falo para vocês que se eu não tivesse pego esse gingado mesmo, acertei a veia do meu público de verdade, poderia ser que eu tava aqui crochetando, tava vendendo e tudo, mas não como agora, porque realmente, se eu vendia antes, hoje não pode nem comparar. E as minhas peças eram totalmente diferentes, gente, totalmente diferentes. Porque eu não sei assim, se vocês têm isso, mas às vezes a gente quer arrasar, né? Lacrar com peças bem elaboradas e aquelas peças que rende muito material, que gasta muito material, que gasta pra caramba, e os materiais de primeira, porque é 100% algodão, só que na hora de você vender, você tem que entender se o seu público tá querendo comprar 100% algodão, ou se para eles um trabalho feito com o barbante 85% tá de bom tamanho, porque os meus, as minhas clientes, eu posso fazer o teste e mostrar para vocês. Se elas virem me encomendar alguma coisa e eu virar e falar, você quer barbante ou você quer fio 100% algodão? 100% algodão vai ficar tanto e barbante vai ficar tanto. Eu garanto para vocês que elas vão falar, não, não, pode fazer de barbante, seu trabalho é lindo mesmo com barbante. Então, assim, não tem essa dessas ideias aí que o povo vende, falar assim, né, porque se o seu trabalho é bom, seu cliente paga quanto você pedir. Não, não paga não. Se ele não tiver para pagar, ele não tem jeito dele pagar não. Não tem, você pode ser vendedora top, você pode ser aquela que arrasa, você pode ser aquela que já fez isso e aquilo outro, porque isso não existe. Isso não existe, é uma coisa que não existe. Se você for vender para um tipo de pessoa e a pessoa, um tipo de público que tiver um orçamento de X, não adianta não. Ah, tá, o que você vai ouvir é o seguinte, ó, fulano, seu trabalho é lindo, nossa, nossa, tá lindo demais, mas eu não dou conta, porque eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. Porque com a gente é assim, ou vai dizer quantas coisas lindas, maravilhosas que você vê, que você olha com o olho e não com a testa, como diz minha avó, porque você não pode possuir, você não pode levar para sua casa, se você pudesse, você levava. Ah, o vendedor que foi ruim? Não. O vendedor que não fez curso? Não. O vendedor que não aprendeu ainda uma legenda poderosa? Não. É porque você não pode. E assim, as pessoas que você vende. Então, eu já, assim, na verdade, gente, eu sempre tive essa noção, sabe? Essa definição na minha cabeça. Mas depois que eu entrei nessa loja, eu lembro perfeitamente. A gente ainda estava organizando as mercadorias. Um dia eu lá na prateleira, organizando com ela, ela pegou e falou: aqui, Bruna, aqui é o seguinte, eu vou procurar ao máximo manter um nível. Eu quero um padrão de peças e um padrão de preço. Eu não vou atravessar o valor X. E era assim, gente, tudo que ela queria pegar de novo na loja, ela analisava isso. Até quanto ia dar para ela vender, ela me perguntava se eu achava que vendia, e eu falo para vocês, tudo que eu falava para ela que vendia, vendia. E quando eu falava, Camila, não sei, vamos fazer o teste, às vezes não vendia, sabe? Então, eu aprendi demais, mais ainda nessa época. Eu fui vendo que não adianta querer fazer o contrário do que o seu público pede. Então, você precisa ser compatível com o seu público. Isso é um fato. E eu sei que muitas crocheteiras pecam nisso aí, porque a gente vê peça bonita demais, a gente vê material bonito demais, aí você quer comprar, levar para o seu ateliê, por exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu pago R$21,90 num quilo de barbante, certo? Um quilo de barbante. Aí, esse quilo de barbante
dá para eu fazer um joguinho de suplá. Vou colocar aí, 6 pecinhas, né? Tá bom. Aí, esse jogo de suplá, a pessoa te encomenda um jogo de suplá e fala assim para você: ah, eu quero. Pode ser simples. Pode ser simples. Então, é assim, pelo menos, eu ouço muito isso aqui, viu? As minhas clientes, elas são simples mesmo, e tudo que elas pedem, elas falam assim. Não, pode ser simples, tá? Aí eu vou pegar o barroco e vou fazer esse jogo de suplá. Para começar, um novelo não dá para fazer todas as peças, né? Não dá. Mas o barbante dá. Por quê? Porque o barbante é 1 quilo. E o meu ponto, ele é grande, eu tenho essa vantagem, isso que me ajuda. Meu ponto é grande. Tem gente que até me pergunta se é ponto duplo. Não, não é. Aí, como o meu ponto conspira a meu favor, eu tenho mais esse atributo, né? Aí tá bom. Aí, não, vou fazer com barroco. Por quanto esse jogo de suplá não vai me sair? Vamos colocar aí, R$ 50. O barrocão, né? O que eu falo. 50 conto. Pelo menos por aqui é. Aí, o meu barbante é R$ 21,90, gente. Pelo amor de Deus, olha a diferença. E por que o trabalho do barbante não presta? É claro que presta. Principalmente assim, os clientes, alguns sabem definir se é barbante, aliás, se é algodão, se não é. Mas a maioria não sabe. E vai ficar, se você fizer com tudo com amor, carinho, bem feitinho, coisa que eu sei que todo artesão faz, porque a gente faz questão, né, do nosso nome sair bem na praça, é claro, vai adorar e vai pedir mais. Ah, não gostei porque ela não fez com barroco. Não, eles não conhecem isso, não. Então, assim, aí você vai dar seu preço lá para a pessoa, aí o seu público, o meu público, se eu pegar a pessoa me encomendar suplar e eu ir comprar barroco para fazer e der o preço, fica aqui. Não vão querer, não. Eu sei que não. Eu sei que não. E onde está o erro de você reconhecer isso, que seu público não vai querer, porque eles não têm dinheiro para isso, para pagar. Ah, porque o que você está falando, você está menosprezando o cliente? Não, só estou sendo realista. Para você se dar bem em alguma coisa, a primeira coisa é não fazer de conta que não tá vendo a verdade, tá? E não cair na lábia aí de muita gente que quer falar para você que se você não vender porque você não presta para vender, porque você ainda não aprendeu isso, você não aprendeu aquilo, não. Porque em cima das verdades não dá pra gente passar, não. E eu nem me luto com isso. Eu já aprendi muita coisa no decorrer da minha vida com vendas, já vivi muito na pele as coisas, né? Então deu para eu conhecer muito sobre isso. E aí, sabe, eu fui pensando nessas coisas. Falei, gente, os mesmos trabalhos que eu faço com essas linhas caras que eu compro, eu faço com um barbante, vai ficar lindo, maravilhoso. É só eu usar a minha criatividade e o meu capricho a meu favor. E comecei, gente, e o negócio deu super certo. O povo agora vem atrás de mim direto, eu quero tapete, eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Porque, sabe, eu vi que eu acertei a veia da clientela. Sabe que eu trabalho com as peças que eles gostam. E a maioria me fala, não, eu quero simples. Não, eu quero simples. Então, quando a pessoa nunca falou comigo, ela vem me perguntar assim, quanto que é um jogo de banheiro? Aí eu pego e falo assim, olha, depende como que você quer e tal. Ah, eu quero um simples. Aí eu falo, olha, tem jogos mais elaborados, tem eles completos com todas as peças e tal. Antes de eu terminar de falar, a pessoa fala assim: não, eu quero simples. Quanto mais simples, melhor. É só para eu colocar no banheiro e tal, tal. É isso que eu ouço. E por que eu vou fazer diferente? Só que agora tem um detalhe. Se porventura a pessoa falar assim, eu quero tacar uma peça aqui no meu, no meu portfólio, na minha pronta entrega, eu quero tacar aqui, pelo menos para eu fazer propaganda, né? Uma peça mais elaborada, pode também. Isso não me impede de fazer. Como eu falei, eu não vou comprar barbante, linhas caras para isso não. Mas eu posso pegar os barbantes que eu tenho e fazer uma peça mais elaborada. Aí quando a pessoa me encomendar um modelo simples, eu tenho uma mais ou menos que eu falo assim, mais cara, mais trabalhosa, para mostrar para ela. Por exemplo, esse trilho de mesa que eu tô fazendo é super em conta, gente. Super em conta.
Aí, se eu entregar ele para cliente com uma franja, ele tem um preço. Mas e se eu fizer uma mega rosa e colocar? Ele já tem outro preço. Aí é que tá o X da questão. Se eu quiser fazer uma mega rosa, será que eu tenho que ir atrás de barroco? Eu não, porque depois que eu comecei a trabalhar assim, que eu falei, tô falando, eu fiz até trilhos de mesa mega rosa com barbante. E tão super lindo na casa das clientes. Inclusive, tem uma ali que a cliente que vem buscar, ela tem 2 trilhos de mesa que eu fiz na mega rosa. E esses dias ela me mandou foto, falou assim, Bruna, tanto que tá bonito esse trilho aqui na minha área, que agora tá cheia de planta. E eu ainda fiz questão de dar uma olhada na mega rosa que eu fiz com barbante e tava linda, impecável. Então, eu ensinei uma coisa para as clientes, usar amaciante nas peças. Ensinei não bater em máquina, quando é mega rosa, por exemplo, tem as rosas, se as rosas for aplicada, igual aqueles tapetes de ursinho, eu já fiz muito aqueles tapetes de ursinho. Então, eu ensino para as minhas clientes que esse tipo de peça que vai aplicação não pode bater na máquina. Por quê? Porque as peças aplicadas ficam feias. Então, tudo isso eu ensinei. Eu falo, ó, passa amaciante na peça e não centrifuga em máquina, porque essa mega rosa e as folhas vão ficar feias. Vocês sabem a mega rosa que eu tô falando, né? Com aquelas folhas em degradê. Eu fiz tudo no barbante, gente. Eu não usei nada nem esses da Baby mesclado. Eu não usei mesclado para fazer, não. Eu fiz tudo no barbante e falei, vai dar certo. E deu certo. E deu super certo, porque como eu falei, a gente sabe as diferenças, mas o cliente não sabe. Mas se você fizer bem feitinho, eles não vão notar isso. Ah, isso aqui é de linha, é barbante. Ah, isso aqui não é barbante. Não, a não ser que eles peçam, né? Aí, como eu tava falando desse trilho de mesa que eu tô fazendo, ele assim, ele é um preço. Se eu resolver fazer ele amanhã e colocar mega rosa, ele vai ter outro preço. E assim vai, mas eu vou fazer a mega rosa com certeza no barbante, barbante 6. Inclusive, eu tenho um fio 8 aqui, fio 6 aqui, da Apollo, que dá super certo para fazer esse tipo de trabalho, porque como eu falei, ele é 6, mas ele é um fio mais delicado, ele é mais fino, por isso tem gente que nem gosta dele. Mas eu já comprei para fazer esse tipo de peça, por quê? Porque eu não uso fio 100% algodão. Então, depois que eu escolhi, gente, depois que eu escolhi entender meus clientes, que eu escolhi, que eu entendi o que é que eles gostam, o que é que eles querem, eu falo para vocês, meu ateliê fluiu muito, muito, muito mais. E peço para vocês fazer a mesma coisa. Padronize o negócio aí, se tiver mais difícil para você, se você quiser dar uma movimentada aí no seu Instagram, no seu ateliê, dá uma padronizada nas suas peças, escolha fazer peças que te dê menos trabalho, que te faça gastar menos. Principalmente as meninas que estão começando, pelo amor de Deus, não fique incutida com peça que vai render muitos dias para você, que vai fazer você ficar parando toda hora para caçar vídeo no YouTube para ver se tá certo ou se não tá. Porque isso aí, gente, leva a gente, nossa, você vai lá acompanhar, aí você volta e acompanha de novo, porque não entendeu bem, você está entendendo? Então, assim, procura mesmo a trabalhar com peças que, igual essas peças mais básicas, assim, de carreiras repetitivas, né? Até ajuda a gente a fazer crochê mais rápido. O segredo da gente é essas peças que você decora rápido, sabe? Então, eu garanto que a sua vida vai melhorar demais, principalmente as iniciantes, viu? Agora, se tem alguém aí, não, eu já sou acostumada a fazer tapete, brinco de princesa, e esses brincos de princesa. Ah, e se eu contar para vocês que eu fiz um trilho de mesa, brinco de princesa com barbante, vocês acreditam? Fiz. Inclusive, tá até aqui no YouTube, ó, no meu canalzinho aqui. Se vocês for dar uma olhada aí, vocês vão ver que eu fiz um brinco de princesa para mesa, que foi um trilho para o Natal de uma cliente já antiga minha, começou a comprar de mim desde que eu comecei a vender. Eu fiz para ela no barbante. E eu consegui vender para ela de um preço bom para ela e para mim, mas trabalhei no barbante. Não demorei, sabe? Eu fiz rápido e trabalhei com barbante. Eu fiz os brincos de princesa, as flores, brinco de princesa vermelho. Então, gente, depois que a gente entende isso, sem dúvida, a nossa vida fica melhor. Sem dúvida, as nossas vendas fluem mais, sabe?
principalmente as meninas que estão começando, não inventa não, não inventa demais não. E quando alguém virar para vocês aí, vocês verem alguém falando que, porque não sei o quê, porque você vai vender sim, porque é o preço que você colocar, o cliente compra porque ele gosta da sua peça, isso não procede não. Só se o preço que você colocar caber dentro do bolso do cliente. Do contrário, ele não vai ficar sem comer para comprar de você, não. Pode tirar o cavalo da chuva, ele não vai ficar sem comer, ele não vai ficar sem comprar roupa para o menino, para os materiais de escola do menino, ele não vai ficar sem manter as despesas dele para comprar de você, não. Não vai de jeito nenhum. Ele vai passar vontade, mas ele vai virar e falar assim, agora fulano eu comprava dela, mas agora eu não tô podendo, né? Porque, não, gente, tem dó. O segredo é a gente achar a medula. Ó, você acha a medula óssea do cliente, não dá nega não. Você vai vender sempre dele, vai vir mais pessoas, por quê? Porque ele vai comprar de você, ela vai comprar de você. Aí eu vendo muito para as meninas que trabalham em escola e elas fazem propaganda de mim lá na escola. E aí elas fazem lá na escola, elas fazem no hospital, e eu vendo até, porque as mulheres ficam, eu quero, eu tô precisando de tapete, não sei o quê. Mas se eu trabalhar só com essas peças mais sofisticadas, será que esse pessoal que eu tô acostumada a atender iria comprar? Não, não iria. Aí se você virar para mim e falar assim, mas aí você conquistou os clientes, eu não tenho essa intenção. Eu não tenho essa intenção. A minha intenção é de continuar com os clientes que eu tenho, com o público que eu tenho, porque para mim é esse que tá dando certo. Então, eu pretendo seguir assim. Olha aqui para vocês verem, gente. Olha isso aqui. Olha que modelo. Olha que ponto mais lindo. É V e leque, V e leque, V e leque. Pronto. Depois eu vou fazer bico aqui. Acabou. Padronize suas peças de acordo com seus clientes. Trabalha dessa forma, não saia dos eixos. Tudo tem que ser assim, bem analisado, porque afinal de contas, se você tem uma empresa, depois que a gente entende isso, tudo melhora. Beijo, fique com Deus, gente, porque agora eu tenho que organizar tudo aqui, ver o que eu vou levar para o hospital amanhã. E é isso. Fiquem com Deus, gente. Até mais.